Fala Estadão, oportunamente a gente vai levar todos ao ar, tá? Não fiquem chateados, não. Vamos avançar com a nossa pauta para falar um pouquinho sobre PCD. Estamos aqui recebendo nos estúdios a presidente do Conselho das Pessoas com Deficiência, a Leliane Natali, e o membro deste conselho, o Caio Silva. Bem-vindos, então. Começar com as damas, né? Bom dia, Leliane. Bom dia, Marlene. Agradecendo a oportunidade novamente, né, de estar falando de um assunto tão importante, né? Satisfação é nossa aqui também de falar do tema. Que bom. Caio, bom dia também. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Que bom. Vamos lá. Vamos falar para começar um pouquinho sobre o censo que está em andamento. Está em andamento? O povo está respondendo? Como é que tá? Marlene, tá devagar? Algo que a gente precisa mobilizar e sensibilizar as famílias do quanto é importante, né? Uhum. É algo que a gente lutou por um período, né? Graças a Deus agora se efetivou. Está acontecendo o censo, né? O censo ele vem para dimensionar políticas públicas. Então nós precisamos de números. Uhum. Quais são as deficiências, né? Como a gente cobrar algo do poder público se as pessoas não estão fazendo, preenchendo esse formulário, né? Uhum. Eu hoje tenho a base 70 apenas, 70 respostas. Então, nós sabemos aqui o número... Tem muito mais. É muito baixo em relação ao número, né? Hoje, a estimativa pelo município é 10 vezes mais só na rede municipal. E só tem a ganhar quem faz esse preenchimento. Não tem custo, não tem nenhum... Nada. E assim, deixando bem claro para a sociedade, não é invasão de dados, a gente não vai passar esses dados, é algo sigiloso. Então, às vezes precisa colocar o CPF para que a gente possa também não duplicar. Né? Não ter a duplicidade de né? cadastro. Exatamente, mas nada que vai além disso. Então, a gente precisa da sensibilização e da mobilização das famílias para que possam estar realizando esse preenchimento. Houve um mutirão, mas agora quem não fez naquele momento, como é que faz para fazer esse cadastro? Ele tem um link, né? O link está disposto ali no site da prefeitura. Também as unidades básicas de saúde, o pessoal do PSF, eles sabem. Sabem, a gente de saúde pode ajudar. Auxiliar as famílias que não têm acesso, porque ainda temos, né? Sim, pessoas sem internet, né? Acesso à internet, então tem essa disposição. As unidades básicas de assistências, as entidades não governamentais, nós temos aqui, né, a Sonho Meu, Ecoterapia, tem a IMAPA, tem a SER, tem muitas unidades. Então, todas elas têm condições de fazer, tem a APAI. Mas a entidade não pode fazer pelo terceiro, a pessoa precisa ser colocada à disposição para fazer esse cadastro. E, gente, só para alertar aqui, vou ajudar aqui um pouquinho, né? Ninguém vai cortar benefício de ninguém, porque quando fala em entregar o CPF, se tem algum tipo de benefício, a pessoa bota 2 pés para trás, e não é esse o caso, muito pelo contrário. Inclusive, é importante pontuar que durante o mutirão nós estávamos orientando as pessoas que tiveram benefício cortado, né, ou que estavam precisando fazer uma atualização. Então, assim, dependendo de onde for respondido, né, as unidades elas estão começando a tentar fazer também novos mutirões. É importante falar, inclusive, agora a gente vai ter o simpósio feito pelo SER e pelo IMAPA ali na Faculdade de Atenas. Certo. Nos próximos dias 23 e 24, vai funcionar de 7h30 da manhã às 17 horas, e nós estamos organizando para fazer a coleta de dados lá. Pode fazer o cadastro ali. Isso, vai ter pessoas responsáveis, a gente vai deixar tudo bem sinalizado, né, organizado para quem chegar lá, identificar onde está sendo feita essa coleta, e os secretários de cada unidade vão nos ajudar nessa coleta. Maravilha. Então, você que puder estar indo lá, né, conosco, a gente vai estar nesses 2 dias, 23 e 24, Quinta dia e inteiro. sexta-feira, o dia Isso, todo no na auditório Atenas. da Faculdade de Atenas. Pode ir lá também, gente, não tem custo nenhum para fazer esse cadastro. É importante falar, né, para a população em geral, porque muitas vezes quando a gente não tem um PCD em casa, as pessoas não têm essa noção, né, que o PCD não é só o que está na cadeira de roda, né, tem outras comorbidades que são consideradas, inclusive, PCD. E quem está nos ouvindo que possa auxiliar essas pessoas também, né? Porque tem pessoas que se tornaram PCDs com o longo do tempo e não tem essas informações, né? Até mesmo para participar do censo e ter mais auxílio, né? Exatamente. A gente tem alguns diagnósticos específicos, né? Que são tidos como PCD, como o próprio autismo, as deficiências invisíveis, né? A gente precisa
obrigado pela sua pontuação, né? Porque muitas vezes a gente acha que o deficiente é só aquele que está visível. Na cadeira de rodas. A pessoa tem um vizinho ali que é autista e não sabe que ele é PCD, só sabe que ele é autista, talvez. Congênita, mas tem os adquiridos também, né? Então, uma coisa que a gente discute muito dentro do conselho é que nós estamos fazendo história. Então, a gente está convidando todo mundo. Muito obrigado por nos dar esse espaço também. Então, estamos fazendo história para a saúde pública de Sorriso. Né? Então, a ideia, quando a gente convida e insiste para que participe, é para que gere qualidade de vida para essas pessoas, né? Então, a gente precisa pensar não só nos espaços públicos, mas na garantia de direitos, né? Então, como é que eu vou saber que meu filho autista precisa de um professor regular ou um professor auxiliar se eu não tenho esse dado? Como é que nós, enquanto conselho, vamos cobrar se a gente não tem esse dado? A calçada que não é adequada, a praça pública que não é adequada para o lazer, né? E é uma coisa que a gente discute muito, por quê? O lazer, ele é muito tido como algo pago, né? E aí a gente precisa lembrar que há diversos espaços públicos e para que esse lazer aconteça, a gente precisa entender esses números, né? Para que a gente cobre e tenha esse acesso. A acessibilidade, ela vai ser dimensionada através desses números. Quais as deficiências? O que nós precisamos adequar? Que hoje nós já temos uma questão de acessibilidade. Existe uma lei municipal a qual está solicitando a adequação das calçadas, né? Então, mas precisamos mais. Como eu já comentei com alguns outros gestores, a parte cultural, a parte esportiva, mas para que isso nós dimensionar, nós precisamos dos números, nós precisamos saber a realidade do público sorrisense em relação ao caso. E importante é essa fala dela, porque, por exemplo, tem muita gente que fala assim, mas eu quase não vejo PCDs em Sorriso e tudo mais. Mas eu tenho pessoas na família, tenho amigos, inclusive que são PCDs, que justamente pelo fato da dificuldade ser muito grande para ele ter um dia de domingo fora de casa, a pessoa acaba não indo, porque ela passa por tanto constrangimento, por tanta situação que passa a ser um desafio sair de casa, né? E que muita gente não sabe disso. Então, às vezes, o PCD para de sair de casa, não frequenta a praça, não vai não sei para onde, porque ele já tentou várias vezes e ele não consegue. E aí ele para de ir atrapalha. Justamente porque ele se frustra, né? Então, ao invés de ficar ali dentro do casulo, vamos dizer o que não tá bom, o que precisa ser melhor para você poder ter de volta essa liberdade, né? Exatamente. Então, eu falo assim, nós não queremos prioridade, nós só queremos ser vistos. Então, para que sejamos vistos, nós precisamos dimensionar esse quantitativo. Então, o censo vem para somar. Então, ele é um documento autodeclaratório. A pessoa não precisa estar com o documento do laudo no dia. A gente entendeu? Então, é algo que facilita. Porém, a gente precisa dessas informações. Então, a gente precisa mobilizar a sociedade. É como você antes mencionou. Se você não tem ninguém em casa, mas conhece, pergunte. Você já fez seu respondeu, cadastro, né, o formulário? Não, então vem aqui, eu vou te ajudar, porque às vezes nem todo mundo tem a mesma facilidade com a parte tecnológica, né? Perfeito. Mas então pode estar buscando as unidades básicas da assistência, da saúde, a própria educação, porque nós trabalhamos intersetorial. Então, o Conselho hoje, ela tem membros de todas as secretarias nessa parte de segurança pública, de cidadania, infraestrutura, saúde, educação, né? E nós, assistência. Então, ela está trabalhando em conjunto. Agora nós precisamos mesmo da sociedade. Também. Se não avançar, vou te dar a dica. Procura alguém lá no Ganha Tempo, deixa alguém no plantão lá, que a pessoa já pode aproveitar para fazer, de repente, o cadastro ali, né? Às vezes estamos pensando em tem estratégias. Tem um computador livre lá. Obrigado. Gostei da ideia. Dá uma olhadinha lá. Conversar ali com o sempre pessoal tem alguém que responsável. pode ajudar, né? Principalmente com as vagas, né, Liliane? Como é que tá isso? Exatamente. Então, essa carteirinha, Marlene, ela veio também através de uma lei municipal, né? A lei número 3.699 de 2025. Então, veio estabelecer essa carteirinha municipal. O que ela serve? Ela serve para identificar, agilizar, às vezes, um atendimento prioritário. Porque muitas vezes você vai, questões das especificidades invisíveis que chega. Então, você tem que estar com o laudo. Não, com a carteirinha, automaticamente já vai ser identificado. Sempre lembrando que ela é municipal, tá? Certo. Ela vai equivaler aqui dentro do município de Sorriso, né? A questão, às vezes, de um cinema também, a questão da minha entrada, né? Então, ela vai estar evitando que você esteja com laudo médico, às vezes, né? Só que também não se refere à carteirinha do estacionamento, porque o estacionamento ela é feita na segurança pública, certo.
Certo. Tá? Então, são Mas duas está disponível situações. lá também. Também está lá. A pessoa vai lá, leva os documentos que são requisitados, né? E faz a solicitação. Como é que essa carteirinha de vocês faz aonde, então? A carteirinha da pessoa com deficiência hoje, ela está realizando nas unidades básicas da assistência, que são os CRAS, né? Nós temos 4 CRAS. É o Praça Céu, o do Nova Aliança, o São Domingos. O Praça Céu e Nova Aliança são os mesmos agora, que migrou. É o São Domingos, o São José e o Vitória Regia. Então, são 4 unidades básicas e também as SEMAS. E tem a Secretaria da Mulher também que está realizando, né? Perfeito. Só que quem é responsável pela essa carteirinha? É a Secretaria de Saúde. Porque daí precisa ter uma triagem, questão de laudo, né? Observar esse laudo para identificar então, certinho, hoje, quem está responsável é a Secretaria de Saúde. Então, a unidade básica e a Secretaria da Mulher vai estar com o checklist de documentação, vai montar todo o processo e vai encaminhar. E depois retorna. Então, a pessoa vai retirar na secretaria, no órgão ao qual ele fez, né? E futuramente ele vai ficar somente na Secretaria de Saúde. Mas, por enquanto, por estar no começo, pelo número que é grande, né? Então, ficou agora distribuído nessas outras unidades. Muito bem. Aproveita, galera, já pede sua carteirinha e já faz seu cadastro. Quem não fez, né? Pode fazer tudo da mesma vez aí, não pode? Sim, e a carteirinha, eu vou falar os documentos exigidos, né? Que daí facilita. É uma foto, ela tem que ser tirada na unidade, né? O documento de identificação com foto, CPF, cartão nacional de saúde, comprovante de residência, laudo médico contendo a definição do tipo de deficiência. Se menor de idade, o documento de identificação com foto e CPF do responsável legal. E também, se ele precisar, no caso, se for maior, de acompanhante, também precisa do documento com identificação de foto e CPF. Deste acompanhante, Isso. no caso. Aí ele vai lá, o pessoal vai montar todo o processo e encaminhar para a Secretaria de Saúde para estar confeccionando essa carteirinha. Tudo gratuito sempre. Totalmente gratuito, sem custo nenhum. E as vagas no trânsito estão respeitando mais ou não? Eu acredito que ainda existe falhas, né? Mas o pessoal da segurança pública, eles estão bem efetivos, né? Então, eu acredito que isso faz com que o direito, ele se prevaleça, né? Então, às vezes as pessoas, a gente vê algumas situações que as pessoas acham ruim dessa cobrança, mas infelizmente a pessoa não quer estar nessa situação, né? E é aí aonde a gente contrapõe. Então, eu acredito que eles estão fazendo um bom trabalho. Que bom, viver em comunidade. Aproveitando ainda, Caio, esse simpósio sobre o autismo, ele vai tratar de temas para essas pessoas. Como é que tem vaga ainda? Tem vaga, a gente está tendo as inscrições através das redes sociais dos 2 institutos, que é Instituto IMAPA MT, essa lá no Instagram, e o outro é Instituto IARI. Você pode pesquisar e você encontra lá um link de acesso para fazer as inscrições. A gente vai estar com 2 representantes do Ministério da Saúde. Uma pessoa que é o Vitor, que ele é fonoaudiólogo e responsável pela pasta da pessoa com deficiência. E também vamos estar com o superintendente do Ministério da Saúde aqui no Mato Grosso. Bem importante. Também estaremos com as outras autoridades, Secretário Municipal de Saúde, outras secretarias também, os conselhos também, né? A gente mandou convite para todo mundo. E aí, nisso, nós vamos estar discutindo sobre como é que está sendo assistido esse público dentro do SUS. E também faremos algumas oficinas no período da tarde. É autismo no SUS, no caso. Isso, autismo no SUS. Que legal, importante. É para familiares, para as pessoas? Para toda a sociedade. A gente convidou todo mundo, para familiares, para profissionais da saúde, da educação, estudantes e todo mundo que quiser participar conosco, né? É uma pauta bem atual e importante, isso. Não é que todos aproveitem aí a oportunidade também. E, paralelo a isso, já pode fazer o seu cadastro aí também neste censo, né? Que você já citou também. Legal, obrigada pela presença aqui. Fiquem à vontade para reforçar esse convite, né, para a comunidade. Isso mesmo, Marlene. Nós que agradecemos ao espaço doado por vocês, né, para nós, enquanto conselho, que é de extrema importância, e nós precisamos mobilizar essas famílias, né, para que estejam preenchendo esse formulário, participando também desse seminário, porque quando traz um assunto tão importante, às vezes a gente acha, não tem na minha família, mas isso serve como orientação, né? Com certeza. Também como servidor público, estar lá para orientar as famílias, porque às vezes as pessoas se veem tão perdidas, né, em exato momento, então é um momento de orientação, e toda orientação
participação é muito bem-vinda. E de antemão, em nome de todo o conselho, eu agradeço a oportunidade. Sempre bem-vindos aqui, parabéns pelo trabalho, que a gente sabe que vocês são voluntários nesta função, né? Exatamente, agradeço o convite, né, todos que estão nos ouvindo, participe conosco, vamos fazer a história de Sorriso mudar, garantir o direito, né, fazer com que a gente tenha não só a garantia de justiça social, mas uma coisa que a gente discute muito, justiça ocupacional, que essas pessoas consigam ocupar os lugares que são direito. Perfeito, delas, né? Muito bom.